paz do Senhor, Igreja do Jardim Amazonas, abençoada sexta-feira na presença do Senhor. Nós vamos realizar a leitura no livro de Números, capítulo 11, do verso 11 ao 14, que nos diz assim: Por que fizeste mal a teu servo? Porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Será que fui eu quem concebeu todo esse povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá que leva a criança que mama até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. O relato bíblico nos conta o sentimento de Moisés nesse momento. Moisés que vive um esgotamento existencial após estar conduzindo, ou durante, a condução desse povo pelo deserto. A tensão era tão enorme que Moisés sente esgotamento espiritual e ele apresenta impotência, solidão, ele questiona a Deus, ele confessa que é pesado demais para ele. Hoje Deus me levou a abordar o esgotamento existencial com você, prezado jovem, irmã, irmão, líder de departamento, você obreiro. Mas vamos lá. O que é o esgotamento existencial, né? Procurei no dicionário e a definição é a seguinte: a pessoa esgotada é descrita como alguém que está num estado de fadiga, alguém que tem uma frustração em consequência de sua devoção a uma causa, seu estilo de vida, seus relacionamentos e coisas que não lhe trouxeram a recompensa esperada. Eu quero destacar que o irmão ou a irmã que está ativo na casa do Senhor, aquele que é líder de departamento, obreiro, aqueles que não se esforçam para atingir a excelência, eles não vão jamais sofrer esgotamento espiritual, porque isso só ocorre com pessoas que estão comprometidas, pessoas que querem a eficiência naquilo que elas fazem para o reino do Senhor. Então, estava aqui refletindo, Assim como eu, você pode coordenar pessoas em um departamento, você pode pastorear, que não é o meu caso, Só que acompanho um pastoreio. Mas você pode liderar ou você fazer parte da nossa membresia. E nós estamos sujeitos ao esgotamento espiritual. Embora Deus tenha chamado o ser humano para ser desafiado, para ele crescer, em alguns momentos nós paramos de crescer. A gente se esgota. Então Deus ele continua tendo misericórdia de nós. Deus teve misericórdia de Elias quando Elias se esgota espiritualmente e manifesta o desejo de morrer. Aí depois você pode fazer a leitura lá em 1 Reis 19:4. Deus ainda menciona a vida de Davi, de Jó, de Moisés, que passam por momentos de esgotamento espiritual e demonstra que em nenhum momento Deus os repreende, em nenhum momento Deus os julga, Deus os condena. Pelo contrário, Deus foi paciente, Deus auxilia amorosamente cada uma dessas pessoas, para que cada um, no seu momento, tanto Moisés, como Davi, como Jó, como Elias, alcançassem forças, para retornar e retomar o próprio caminho. Prezado irmão, prezada irmã ouvinte, você já teve a oportunidade de refletir sobre os altos e baixos da sua própria vida? Vamos lá. Queria que você parasse um instante esse áudio e refletisse, pois em algum momento você pode se identificar com esses altos e baixos das vidas desses personagens que eu mencionei. E a gente vai refletir, que tanto um como o outro confessou a Deus as suas dificuldades. Eu guardei uma frase que o meu pastor, Neir Moreira, costuma falar: antes de você ser crente, você é gente. Então, reflita comigo. Deus ouviu as reclamações de Moisés e não condenou ele por elas. Deus reconheceu a dificuldade que Moisés tinha
e pede que ele reúna 70 homens com capacidade de liderança para ajudarem ele a administrar, conforme está contido em Números 11, os versículos 15 e 17. Então aqui eu queria destacar a importância que tem de a gente falar a verdade, de a gente poder se expressar, de a gente não sentir culpa diante de alguma tarefa, de alguma responsabilidade que é pesada demais para nós realizarmos. Como é importante que, assim como Jó fala lá no capítulo 3, a gente se rasgue diante da presença do Senhor e fale sobre o que vai no nosso interior. Jó, ele questiona Deus e ele reflete o quanto ele é pequeno, o quanto ele é miserável, o quanto Deus é onipotente. Mas Jó teve a presença de um rapaz chamado Eliú que o ouviu, que fez a diferença naquele momento. Vamos para Davi, né? Davi também sentiu tristeza, também sentiu aflição, medo, angústia, desânimo. Davi se esgota existencialmente em um dado momento. Elias passa por esse esgotamento depois dele vencer 450 profetas do chamado Deus de Baal. Ele sente medo de Jezabel e ele se esconde na caverna. Mas Deus cuidou de Elias. O Espírito Santo me faz lembrar daquele louvor que diz assim: Deus cuida da minha casa, Deus cuida da minha vida, da minha família, Deus cuida de você. Deus chamou Elias e por meio de uma brisa suave, ele se sentiu confortável para cobrir o rosto e ir até a saída da caverna no Monte Horebe. Eu queria refletir com os irmãos que alguns fatores que nos levam ao esgotamento existencial é que nós devemos ficar atentos. E quais são eles? O estresse, a depressão, o desânimo, quando nós não compreendemos nós mesmos, quando a gente não compreende o meio que a gente vive, quando essa não compreensão do meio que a gente vive, do que a gente é, causa um sofrimento na gente. Isso leva-nos a um sofrimento ainda maior que gera um esgotamento existencial. E eu estava refletindo assim, que alguns fatores que nos leva a alcançar a vitória em Cristo Jesus. Sim, quais são esses fatores? Vamos lá comigo. São eles a fé, a oração, o amor, a esperança, a paciência, a compreensão de nós mesmos enquanto pessoas que somos, a compreensão do meio que nós vivemos e, principalmente, a certeza, a convicção que Deus está conosco em todo o tempo. E o que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? É a prova das coisas que não se veem, conforme contido lá em Hebreus 11, do verso 1 ao 13. O que é orar? Orar é estar no centro da vontade de Deus. O que é o amor? O amor é aquilo que permite ao ser humano superar o medo. Então, neste momento eu queria finalizar com o irmão, com a irmã, que nós temos esperança. Nós temos esperança num Deus que nos aperfeiçoa, um Deus que nos dá graça, um Deus que com o seu insondável poder nos livra de todo o mal. Antes de orar, ainda queria que você, irmão, irmã, lesse comigo Salmos 37:7, que nos diz assim: Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus e saber que o esgotamento espiritual faz parte da nossa vida, que precisamos desabafar, que precisamos falar a verdade, que precisamos muitas vezes confessar que somos fracos, que precisamos da soberania de Deus nas nossas vidas. E neste momento que confessamos, Deus nos proporciona auxílio. Deus, Pai Santo, Senhor amado, te agradeço uma vez mais, Pai, pela oportunidade de estar aqui, por falar da Tua palavra, por falar de pessoas que constituem a grande verdade, palavras que demonstram que assim como eles, nós somos humanos, nós somos fracos, nós somos frágeis, mas que assim como eles,
Nós servimos um Deus que tudo pode, que tudo vê, um Deus que tudo determina, um Deus que nos dá a vitória, independente dos anos que se passaram, independente de tudo que aconteceu, independente de tudo que sofremos. Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio bem presente na angústia. Pai amado, Pai bendito, fica conosco. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu vais fazer. Obrigada, meu Deus.